Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ui! Ai, Jesus. Logo agora na entrada aí faz parte da minha vida. Ainda bem que você não tá no início, que o início foi maravilhoso. O início aí caiu o celular, ainda bem que ninguém viu. Nós vamos ver depois, né? Mas faz parte. Vamos lá. Bem-vindos. Vamos lá, gente. Minha voz hoje tá meio bem esquisita, que eu tô resfriadinha, tô melhorando ainda. Mas vamos lá. Vamos lá, gente, chegando. Olá, saúde e espiritualidade, BR, bem-vindo. Qual o seu nome, por favor? Bem-vindo. Vamos estudar hoje mais um capítulo do livro Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour. Capítulo 11, Os Espíritas Diante da Morte. Vou botar esse aqui, é mais legal. Vamos lá, gente. Vamos mandando aviãozinho. Vamos lá. Vou fazer a pressa aqui pra gente começar. Deve estar um pouquinho baixo. Deixa eu botar aqui pra cá. Então, vamos lá. Querido Jesus, esteja conosco esta tarde para mais um trabalho aqui deste canal. Que a espiritualidade amiga também esteja presente, nos acalmando, nos revigorando e aprendendo cada vez mais teus ensinamentos. Muito obrigada por tudo, Jesus. Que assim seja. Vamos, gente, chegando. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê o povo? Cadê vocês? Cadê vocês? Vou mandando aqui aviões. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto ninguém chega, eu vou falando aqui, vocês vão chegando. Certo? Vamos lá. O nome do capítulo é Os Espíritas Diante da Morte. Então vamos falar hoje sobre a desencarnação. E os cachorros aqui dando boa tarde. Um momentinho. Bom, vamos lá. Já pararam de falar, até continuaram ali. Então, vamos seguindo. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração? Que é uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, certo? A questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, né? O conhecimento do Espiritismo, né, exerce essa influência, né, sobre a duração da perturbação, esse conhecimento que a gente tem. Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce, ou seja,
Além do conhecimento que a gente tem, isso não quer dizer que a gente não vai sentir essa perturbação, porque isso é natural, né? Quando a gente for para o outro lado, vai ter essa perturbação, né? A gente entender ainda o que está acontecendo, mesmo sabendo no íntimo que a gente já desencarnou, né? Mas tem essa perturbação. Mas o que você fez na sua encarnação, né? Quais foram as suas intenções, né? Qual ser realmente o seu estado aí de paz de espírito, as coisas, as práticas do bem que você fez, né? A tranquilidade, a paz de consciência que você tem, vão realmente dizer quanto de duração nessa perturbação vai ser, não é? E também onde você vai ficar, onde você vai estar, né? É seu estado de consciência, sua sintonia, sua vibração, né? O que você fez nessa encarnação. Aí ela já faz uma pergunta aqui no início, né? De onde viemos? Para onde vamos? Que fazemos reencarnados? Clássicas indagações que tiveram o véu rasgado de alto a baixo pela lógica do pensamento espírita. Discernimento, informação e esperança foram os resultados provenientes do contato com os mortos. Então, essa parte inicial aqui, né, fala das indagações, né, para onde a gente vai, o que eu vou fazer aqui nessa terra com a minha missão, né. Então, isso, todo mundo tem esse questionamento um dia, né? Faz esse questionamento. Então, aqui fala, clássicas indagações que tiveram o véu rasgado de alto a baixo pela lógica do pensamento espírita. Discernimento, informação e esperança foram os resultados provenientes do contato com os mortos. Então, esse conhecimento, né? Esse esclarecimento espírita, né? Esse conhecimento espírita nos ajuda muito a meio que nos conhecer um pouco mais, né? Realmente saber por que estamos aqui, qual o motivo da gente sofrer, qual o motivo da gente sentir as dores, né? O porquê disso. Então, isso tudo ajuda muito, né? Aricatu tá bem-vindo, obrigada pela companhia, querido. E Fabiana, bem-vinda. Estamos no capítulo 11 do livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour, e se chama Os Espíritas Diante da Morte. Estão começando agora. Apesar dessa luz, que jorra intensamente, a morte ronda com o cérebro de muitos espíritas, com vastas noções sobre o futuro sem despertar o sentimento de imortalidade em plena carne. Muitos companheiros de ideário morrem abarrotados de informações sobre o morrer, sem acilarem nos recessos do coração o sentimento de vida perene e incessante, passando a peregrinar nos vales de sombra, vales de sombra e dor para expurgos reparatórios. Morrem, mas não desencarnam corretamente. Desencarnam corretamente. Então aqui fala, gente, nesse trechinho aqui, né, dessa questão, dessa noção, né, apesar dessa luz que jorra intensamente, a morte ronda o cérebro de muitos espíritas. Então, apesar desse conhecimento que a gente tem, não é? A gente sabe que um dia a gente vai para o outro lado, vai voltar para casa, e a perturbação não vai deixar de existir, vai acontecer, só que o conhecimento, né, a nossa vivência durante essa encarnação vai ajudar bastante, né, a questão do equilíbrio, a duração dessa perturbação, não é? E apesar desse questionamento, desses conhecimentos, né, a gente vai meio que sentir um pouco de falta daqui da família e tudo, que é normal, né? Mas o conhecimento ajuda bastante, né? Esse sentimento de imortalidade, sabendo que a gente não é só aqui, a gente um dia vai voltar para casa. Então aqui fala, muitos companheiros de ideário morrem abarrotados de informações sobre o morrer, sem asilarem nos recessos do coração e o sentimento de vida perene, incessante, passando a peregrinar nos vales de sombra e dor para expurgos reparatórios. Morrem, mas não desencarnam corretamente. Então, a pessoa só faz desencarnar. Ela não se preocupou muito em viver bem aqui, em fazer a sua parte aqui, em ser uma pessoa boa, em viver bem. Muitas vezes a gente se preocupa muito de quando a gente vai morrer, como a gente vai morrer, mas não se preocupa como a gente está vivendo, porque dependendo muito de como a gente vive aqui, vai dizer como a gente vai desencarnar.
vai dizer como é que nosso estado de consciência, nosso estado de paz interior vai estar, dependendo muito do que a gente fizer aqui, não é? Morrer retamente deve ser meta de todos que fomos agraciados com a riqueza dos tesouros doutrinários, razão pela qual a morte é dos temas mais necessários da formação da cultura espírita. Uma visão clara e precisa da vida futura, sem os resquícios mitológicos, é essencial para uma vida corporal mais proveitosa e consciente, o que permitirá o desenlace saudável nos rumos da continuidade e ascensão. Precisamos convir que essa mentalidade estruturada na visão futurista da existência exigirá o norteamento da experiência corporal, com abnegação e renúncia, na construção de um projeto de vida espírita, cuja referência seja a vida futura. Então aqui fala realmente desse conhecimento, nesses tesouros doutrinários que a gente tem privilégio, que a gente tem esse conhecimento, né? Essa questão do saber espírita, do saber da vida após a morte, de que não só cessa aqui, há algo além daqui, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, a gente já fica um pouco mais, querendo ou não, aliviado, porque tem pessoas, né, que às vezes tudo bem, a gente tem que respeitar realmente quem não acredita na vida após a morte, que não acredita em reencarnação, e tem que respeitar, não é? Mas o fato é que existe, né, essa vida após a morte, esse local, né, que é a verdadeira vida e a vida espiritual, que todos nós estamos passando por aqui só. Não vamos permanecer, vamos vindo e voltando, indo e voltando. Não vamos ficar aqui muito tempo e muito tempo lá. Então temos sempre que estar vindo para reparar nossas faltas, né? Então quem chegou aí, Aprendizes Espíritas, bem-vindo, Elaine. E de Aricatuta está conosco aí. Muito obrigada, viu, pela companhia de vocês. Somente conhecimento doutrinário não erradica nossos problemas com a morte. Se reunirmos toda a sabedoria das obras básicas e das subsidiárias acerca desse tema, teremos algo comparável ao pequeno grão de areia perante o oceano imenso das realidades da vida imortal. No entanto, muitos espiritistas estão com inabalável convicção de uma ancoragem infeliz na vida dos imortais, tão somente por votarem-se superficialmente em louvores e obras da caridade, descuidando infantilmente de zelar pelas conquistas interiores, que são a única garantia de paz além-túmulo. As variações da desencarnação, os redutos de dor, a natureza da vida extrafísica, as mutações dos estados mentais, a suprema interação entre os planos de vida, os resultados dos estados conscienciais sobre o perispírito, o destino dos hábitos culturais no além, os processos de retorno à matéria, os mecanismos de intercâmbio entre os orbes, os efeitos das movimentações humanas no plano espiritual e muitos outros aspectos de um leque infinito de assuntos sobre a morte ainda carecem de noções mais ampliadas. Contudo, por mais que o homem na carne eleve seu entendimento sobre essa versatilidade, a morte continuará sendo uma grande reveladora de verdades para a alma, que se despede na hipnose da reencarnação para penetrar os pórticos da imortalidade. Inicialmente, fala aqui, né, esse trechinho de cima, que não é só o conhecimento que vai, fala assim, somente o conhecimento doutrinário não erradica nossos problemas com a morte. Então, essa questão da morte em si, das pessoas ter esse receio, né? Até nós espíritas realmente, apesar do conhecimento, a gente se preocupa muito de como vai ser, de quando vai ser, e esquece, como eu já tinha comentado, de como a pessoa vai viver ali, como ela está vivendo, como ela está criando os hábitos dela, como ela está vivendo realmente na sua encarnação. Está fazendo as coisas boas, está tendo boas intenções com as pessoas, está se cuidando, está cuidando do outro, né? Se reunirmos toda a sabedoria das obras básicas, então é muito importante a gente estudar, sim, muito importante a gente estudar, a gente ler todas as obras básicas sobre a morte, sobre variados assuntos, tantas coisas aí que a doutrina espírita nos traz, né?
E mesmo assim, a gente sempre vai ter esse receio, sempre vai ter esse, mesmo a gente sabendo esse conhecimento todo, né? A humanidade, né, ela vai ter essa questão da morte em si como algo desconhecido, como algo ali que está além da Terra, né? Que ele fala aqui. Contudo, por mais que o homem na carne eleve seu entendimento sobre essa versatilidade, a morte continuará sendo uma grande reveladora de verdades para a alma, que se despede da hipnose da reencarnação para penetrar os pórticos da imortalidade. Então é tudo muito profundo, né? Tudo muito ali revelador ainda. Nem tudo hoje a gente sabe, né, da doutrina espírita. Tem muitas verdades que a gente desconhece ainda, justamente por conta da nossa maturidade espiritual. Então temos muitas coisas ainda que não sabemos e vamos saber um dia, tá? Dependendo muito da nossa maturidade, do nosso entendimento, da nossa evolução. Então, a gente deve buscar conhecimento, deve buscar tudo o que nos interessa realmente para a gente sair da ignorância, né? A gente realmente saber de tudo um pouco, mas a gente sabe que nós estamos em constante aprendizado e nunca sabemos de tudo, sempre estamos aprendendo. Então, o saber espiritual, o saber da vida espiritual é importante sim, mas o dia a dia também é bom, importante, né? Depende muito da nossa intenção, da nossa sintonia no dia a dia, né? Vai dizer de como a gente vai estar no desencarne, né? No outro lado da vida, na verdadeira vida, né? Então ele fala aqui, as variações da desencarnação, os redutos de dor, a natureza da vida extrafísica, as mutações dos estados mentais, a suprema interação entre os planos de vida e os resultados dos estados conscienciais sobre o perispírito, o destino dos hábitos culturais no além, os processos de retorno à matéria. Então tudo isso envolve a reencarnação. Né? Esse estudo aí é muito aprofundado. Cada tema espírita tem um vasto leque de conhecimento, um vasto leque de livros aí para a gente buscar e conhecer. Então é muito importante também estudar, primeiramente é importante, mas também é importante você se esforçar para praticar, ter o entendimento, a maturidade e colocar em prática de fato, né? Porque de fato assim a gente colocando em prática, né? A gente consegue aí viver melhor, né? Quando vou desencarnar, estaremos no local um pouco mais tranquilo. Não vamos deixar de sentir perturbação, sentir as dores, não. A gente vai passar por aquilo com mais tranquilidade, sem aquela coisa mais perturbada, mais fechada, mais bloqueada em relação aos conhecimentos, né? Em relação à sua paz, sua consciência dizendo, você realmente fez o seu melhor, né? Eu fiz o meu melhor, eu fiz o melhor que eu pude, eu estudei, eu me esforcei realmente. Né? E você desencarnar realmente com consciência tranquila, que você fez o que você pode. Infelizmente, muitos de nós desencarnamos em outras vidas, nos culpando muito, dizendo que a gente não fez o suficiente, mas tem que ter ciência de que cada dia é uma oportunidade. E quando passa o dia, a gente não consegue fazer tudo o que tem que fazer, não tem problema nenhum. A gente continua no outro dia, continua até, né? Até a gente desencarnar. A gente faz o que puder aqui. Ajudar o outro, se ajuda. Por exemplo, tem um dia que tá cheio de coisa para fazer. Aí a gente se esforça. Não, eu não consegui fazer tudo que eu tenho que fazer, não sei o que, e fica se cobrando. Né? A gente faz muito isso. Então a gente tem que aprender, mesma coisa das obrigações do lar, né? A mesma coisa dentro da gente. A gente acha que vai fazer tudo, vai superar tudo, todas as dores, vai ser mais paciente nessa vida, fazer tudo. Não. É uma coisinha em cada encarnação. Se você conseguir superar 2 problemas, superar 2 dores, né? Superar 2 defeitos seus, por exemplo, você conseguir superar sua impaciência, sua tolerância, vai ser muita coisa para você. Porque na outra vida você já vive bem melhor. Né? Então é muita coisa, então é seu esforço, não precisa você fazer tudo, é fazer o que você pode fazer, o seu melhor. O seu melhor não é ser perfeito, o melhor é o seu melhor, é o seu tempo, não é? Então por isso que tem que ter esse esforço, a boa vontade de coração. Não importa quanto você faça, contanto que você faça, não é? Então quem entrou aqui foi Fabiana, Aldenice e Casal de Kardec. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigado. Estamos lendo aqui O Espírita Diante da Morte, certo? Em face disso, será sempre oportuno, especialmente aos adeptos do Espiritismo, a reciclagem de sua posição mental e afetiva sobre seu futuro,
Corações queridos que aqui se aportam experimentam largas decepções por acreditarem displicentemente que dominam sobremaneira os temas da desencarnação, quando em verdade tinham primárias lições sobre o assunto, agravados por uma conduta invigilante de autossuficiência, alicerçada na soberba crença de salvacionismo, sob forte influência do atavismo religioso, em concessões e facilidades no céu, devido aos serviços prestados ao bem comum. Então é aquela questão da gente muitas vezes achar que tudo vem à nossa porta com facilidade, né? Não, a gente nunca está só, a gente nunca deixa de ter essa assistência da espiritualidade, nunca. Mas é preciso esse movimento, esse esforço, para que a espiritualidade fique cada vez mais perto da gente, que a gente se melhore por dentro. Porque às vezes a gente quer tudo na hora, quer tudo de um dia para o outro, mas não é assim. Há um esforço, tem que ter um movimento, a vontade da gente, né? A gente saber estudar tanta coisa não quer dizer que a gente sabe de tudo, a gente está sempre aprendendo, tá? A gente tem que colocar o conhecimento que a gente tem que colocar em prática também. Então a gente tem que estamos sempre em constante aprendizado todos os dias. Todo dia a gente aprende uma coisa, no outro dia a gente a pratica, vai ter dia que a gente não vai conseguir, faz parte. Então tudo faz parte do processo, né? Essa questão da reciclagem de sua posição mental. Então, às vezes a gente está tão corrido no dia a dia que não para nem para fazer uma prece, nem para reciclar os conhecimentos. Eu acho que muita gente passou por isso, de você ler um livro em anos atrás e ler o mesmo livro hoje, você vê que seu pensamento mudou, suas ideias mudaram, você amadureceu. Então é sempre bom reciclar, sempre bom estar estudando constantemente, né? Mesmo sendo o mesmo livro, muitas vezes, né? Atendemos para esse episódio porque o codificador não descuidou de indagar das vozes espirituais se o saber espírita seria importante na erraticidade, recebendo uma sábia advertência. Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Nessa resposta, temos o roteiro correto para uma vida corporal em plenitude. Então, foi exatamente o que eu falei no início da live, né? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Então, a gente sabe, né? Quem tem esse conhecimento espiritual, quem acredita realmente, né? Respeitando quem não acredita e às vezes quer aprender, mas na verdade não acredita também. Vai atrás do conhecimento, mas não é obrigado a acreditar, né? Quem acredita realmente na vida espiritual, né? Ele fala aqui que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então não é só estudo, é a prática, é o hábito, é a constância, não é? Até para quem não é espírita, né, que isso aí é relevante, a pessoa estuda o evangelho, estuda a Bíblia, e é no dia a dia que vai levar ela à perfeição, vai levar ela à evolução, né, ao crescimento espiritual. Não é só o estudo. O estudo é importante, muito importante, mas a prática é ali no dia a dia, na hora ali que você realmente vai ver, que você realmente aprende e sai mais forte daqui, desencarna mais forte, para que na outra encarnação você venha bem mais forte, bem mais maduro, não é? Ana entrou, vamos ver quem entrou mais aqui. Daniela entrou, bem-vinda. Fabiane, né? Fabiane? Fabiana. Nessa resposta, temos o roteiro correto para uma vida corporal em plenitude. Então, nos esforcemos para isso, né? Às vezes nos preocupamos muito com a morte, no dia que a gente vai morrer, de como a gente vai morrer, ai meu Deus. Mas a gente sabe que a gente faz esse treinamento da morte todos os dias quando a gente vai dormir. O laço só não se rompe. Mas quando a gente vai dormir, a gente sai do corpo, né? O corpo fica descansando ali, a gente recebe até a assistência espiritual, que fica ali cuidando do nosso corpo. Tem outra também que cuida do nosso espírito, né? A gente recebe uma assistência espiritual.
Quando a gente é levado para algum lugar tranquilo de estudo e trabalho, nosso corpo está sendo cuidado também. Por isso que muitas vezes a gente não me aconteceu muito comigo, de eu dormir muito mal, eu dormir muito cansada, e no outro dia meu corpo está totalmente regenerado, meu espírito está totalmente bom, eu acordei bem, nem parecia que eu tinha feito algo no dia anterior. Então, a espiritualidade está em constante cuidado conosco, né? Muitas vezes, né, a maioria das vezes, estamos desconectados deles, né? Então, se a gente se concentrar, né, essa questão que eu falei do sono, tem muito a ver com o desencarne também, porque o laço vai se romper, né? O corpo já não vai estar ali com a sua vitalidade, vai estar na hora realmente de você voltar para o plano espiritual, de acordo com esse planejamento reencarnatório, né? Então ele fala, essa resposta é realmente como você deve viver, deve se esforçar para viver, né? Você fazendo o bem, fazer o melhor que pode todos os dias, sem se cobrar demais, sem se deixar se levar pelas opiniões alheias. Tudo também depende do filtro, né? Você filtrar o que as pessoas dizem, você filtrar os seus pensamentos, você se esforçar para isso, você se cuidar, você cuidar do outro, então fazer o máximo que você puder, né? Consciência tranquila e o bem são assertivas alvissareiras da paz interior que havemos de levar de um para o outro mundo nas sucessivas alternações da busca da perfeição. Então, o que a gente vai levar ao nosso conhecimento é de como a gente usou isso, qual foram as nossas intenções, qual foi o nosso esforço, o que a gente aprendeu aqui, é o que a gente vai levar, né? A vida física é um curso para aprendermos a morrer corretamente, conquistando o perfil do homem espiritualizado e livre das imposições da matéria. Estudemos com mais afinco a vida futura, buscando compreensão sobre a senha para o acesso feliz ao mundo dos espíritos, a integração com a consciência do eu divino que reside em nossa intimidade. Então, o esforço de estudar, você procurar ter o hábito de estudar. Quando você, por exemplo, começa a estudar hoje, amanhã você pode ser que não lembre, mas você vai lá e faz, mesmo não querendo, você vai lá e faz no seu tempo. Você não precisa também fazer tudo de uma vez. Amanhã eu vou para academia, vou estudar 4 horas, vou fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso tudo num dia. Você tem que fazer tudo um pouquinho. Amanhã eu faço isso, depois eu faço aquilo. Aí, quando você vê, você já está habituado a fazer. Quando, às vezes, a gente tem, por exemplo, a gente vai fazer atividade física, passa 2, 3 meses fazendo. Quando chega o 5º mês, aí, às vezes, você dá uma parada e sente falta. Porque criou-se um hábito, o seu organismo ficou habituado àquilo, se acostumou, né? Criou realmente esse hábito, ficou acostumado àquele hábito seu. Então, você sente falta daquilo. Então, a mesma coisa com estudo. Então, tudo é uma questão de hábito, de esforço, né? Por exemplo, você tentar ajudar alguém que não quer ajuda, você tem tolerância com aquela pessoa, às vezes você quer que a outra pessoa mude e demora muito, a gente não tem paciência, então a gente aprende a ter paciência nesses momentos. Então, é tudo um costume, é tudo uma questão de esforço, de hábito, né? Desculpa, gente. Ele fala, consciência tranquila e o bem são assertivas alvissareiras da paz interior. Então, é imprescindível a gente ter isso no nosso coração, né? Nossa querida amiga aí, Camila, entrou, bem-vinda, a Ana também, Livro dos Espíritos, é isso aí, a Ana falou hábito, esforço e disciplina, que é algo que é muito fácil, a gente sabe que é muito fácil fazer isso. Mas tudo bem, gente. Nada nessa vida é difícil. Senão, Joana de Ângelo sempre fala, senão não teria aquela questão do mérito, né? Você se esforçar para conseguir algo, não teria um aprendizado por trás, não é? Estudemos com mais afinco a vida futura, buscando compreensão sobre a senha para o acesso feliz ao mundo dos espíritos, a integração com a consciência do eu divino que reside em nossa intimidade. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente é constante em nosso íntimo, nesse esforço, né? A nossa consciência vai deixando de pensar naqueles pensamentos, vai deixar de vir aqueles pensamentos negativos que vinham antes. Você se esforçando para trocar esse pensamento negativo por um positivo, fazendo isso constantemente, a consciência vai deixando ali
você vai deixando de estar pensando em algo negativo. Depende muito do seu momento, da sua vida, no momento que está vivendo. Mas você vai cada vez mais estar acostumado com pensamentos positivos. Sua egrégora, meu nomezinho, eu esqueci, sua sintonia, né? Sua faixa vibratória ali vai começando a se modificar. Isso não quer dizer que você não vai deixar de passar por sofrimento nem dor e nem ter pensamentos negativos, mas você vai saber como é que vai fazer ali. Vai chegar um pensamento negativo e você não vai ficar alimentando ele, vai deixar ele embora, vai dizer, isso não é necessário. Então deixa embora. E antes você fazia o quê? Você ficava com aquele pensamento, ficava ali murmurando, ficava martirizando, ficava sofrendo ali. Depois não. Com esse treinamento, esse esforço, você vai conseguir, né, trocar rapidamente com mais facilidade e voltar ao estado normal em que você estava, ao estado de plenitude, né? Meditemos com seriedade nas incomparáveis lições oferecidas pelos mortos, através das vias sagradas da mediunidade. Treinemos sentimentos de atitudes em cada ocasião de separação e miremo-nos no espelho da consciência em busca de um balanço leal sobre o estado pessoal frente às diretrizes do Consolador, para os novos estágios a que fomos convocados. Usamo-nos, homens e espíritos, espíritas ou não, em declarado e imbatível planejamento de vida, para que nos preparemos ao regresso feliz na reencarnação ou na desencarnação, como expressões naturais de existir e transformar com abundante vida. Vigilância sempre e sempre nesse tema, porque aqui também o orgulho, nosso sagaz adversário, costuma cantar cantigas de niná, doces e serenas, para embalar nosso sono de ilusão, a fim de que venhamos a despertar nos braços da morte atribulada, sob os efeitos de dolorosa decepção e revolta. A morte, como informação, nem sempre é sinônimo da divina certeza da imortalidade, único sentimento capaz de transformar nossas vidas na matéria pelas sendas redentoras do legítimo amor, sentido e aplicado todos os dias. Então, para finalizar aqui, ele fala, né? Nossa querida irmã se fala: meditemos com seriedade nas incomparáveis lições oferecidas pelos mortos através das vias sagradas da mediunidade. Treinemos sentimentos e atitudes em cada ocasião de separação e miremo-nos no espelho da consciência em busca de um balanço leal sobre a vida pessoal, o estado pessoal, né? Fala muito também de reuniões mediúnicas, fala muito desses livros que nos ensinam muito. A questão, bem-vindos aí quem chega, quem chegou aí, Cícera e Wagner, Fabiana, bem-vindas. Então fala muito dessa questão, né, da mediunidade, que a mediunidade ela é inerente ao espiritismo, ela independentemente do espiritismo, não é espírita. Ela existe, algo orgânico, né? Algo natural. Qualquer pessoa tem mediunidade, depende muito da intensidade. E não depende da intensidade que você é melhor que ninguém. É porque você veio nessa faculdade, desse estado, por necessidade sua, que você realmente precisava vir dessa forma, né? Tem pessoas que não sentem nada. Os cachorrinhos hoje querem participar, estão desde ontem um pouco nervosos, estressados. Mas faz parte, gente. Então, mediunidade é uma ferramenta de amor, de boa vontade, né? Uma ferramenta aí para ajudar realmente você e o próximo, tanto o encarnado como o desencarnado, né? Os animaizinhos também. Então, fala aqui. E os livros também que, né, nossos queridos amigos desencarnados, né, que já foram, né, que estão aí nos ajudando até hoje, nos ensinam bastante coisas, como a Irmãs também é uma, né? Então, aqui fala... balanço leal sobre o estado pessoal, frente às diretrizes do Consolador, para os novos estágios a que fomos convocados. Unamo-nos, homens e espíritos, espíritas ou não, em declarado e imbatível planejamento de vida, para que nos preparemos ao regresso feliz, na reencarnação ou na desencarnação, como expressões naturais de existir e transformar com abundante vida. Então, aqui fala independentemente se é espírito ou não.
que importa é nosso esforço hoje, né? Como a gente está se esforçando, como a gente está vivendo, se a gente está estudando, está se esclarecendo, se a gente está realmente vivendo uma vida tranquila, se esforçando ali, se vigiando, que ele vai falar de vigilância aqui embaixo, né? Oração e vigilância, esforço, disciplina. Então, tudo isso temos que ter no nosso dia a dia, porque então não vamos conseguir ter aí uma vida plena, uma vida feliz, né? Então, deixa eu ver aqui, minha voz tá minha falha hoje, do resfriado, mas tudo bem. Silvia, bem-vinda. Boa tarde. Vigilância que ela fala, né? Vigilância sempre nesse tema, porque aqui também o orgulho da vigilância, sempre nos vigiarmos perante o dia a dia. Todo dia aí tem uma batalha aí pela frente, todo dia a gente se encontra conosco mesmo quando acordamos. Não adianta fugir da gente mesmo, né? Então temos esse combate todos os dias aí, né? Com nossas sombras, né? Não é uma briga, mas é um encontro aí perturbador, que no final é libertador. Você conhecendo suas sombras, saber como é que a gente vai aí superar elas, a gente vai se libertando aos poucos, né? Ela não é inimiga da gente, só se a gente se alimentar disso, de pensamentos negativos, de sombras aí, não procurar resolver, né? Ficar fugindo, não vamos resolver nada, né? Temos que entendê-las, deixá-las embora e nos libertarmos, né? E fala da morte no final, né? Fala do texto todo, fala disso. Os espíritos diante da morte, né? Temos conhecimentos, temos esclarecimentos, mas querendo ou não, temos ainda um certo receio, né? Apesar da gente saber disso tudo. Porque é algo ali que, apesar do véu do esquecimento que a gente tem quando a gente vem para cá para reencarnar novamente, né? A gente sempre tem esse receiozinho, né? De como vai ser, né? Mas como eu sempre comentei, pela terceira vez eu vou falar aqui. Como a gente tá vivendo, né? A gente tá fazendo a parte da gente, tá se esforçando, tá ajudando alguém, tá se ajudando, tá realmente sentindo de fato que estamos aqui ou na live ou em outro local, estamos presentes mesmo na vida de alguém, porque muitas vezes estamos aqui na live, mas estamos pensando em tanta coisa, né? Então estamos realmente presentes, estamos realmente aprendendo alguma coisa. Então, isso tudo temos que rever, né? Temos que meditar. Então, a palavra-chave hoje da live hoje é disciplina. Disciplina, esforço, paz, né? Tranquilidade, né? Porque aqui fala muito, mas que é mais de como a gente está vivendo do que da morte em si. A morte é um fato. A morte, ela não existe, na verdade é uma passagem, né? Do mundo material para o mundo espiritual. Mas morte, na verdade, né, é algo ainda para muitas pessoas que não estudam, é algo desconhecido e o temor existe, né? E os espíritos, apesar do conhecimento, ainda têm esse receio. Mas sabe que a morte não existe, isso é uma passagem, né? Do mundo material, que é temporário, para o mundo espiritual, que é a verdadeira vida, né? Então, a gente está em constante aprendizado, temos que sempre buscar esse conhecimento, né? Esse dia a dia aí que nos mostra tantas batalhas, tantos problemas a se resolver para o nosso adiantamento, né? E o que aparece no nosso dia a dia, nosso caminho, temos que agradecer, porque aquilo ali vai nos ensinar alguma coisa, não é? Não é a gente ir atrás do problema, porque muitas vezes o sofrimento está realmente aprendizado, mas às vezes a gente busca, vai atrás do problema, né? Então temos aí que ter esse filtro. E eu vou fazer a prece, que minha voz está um pouco falha aqui. Eu vou terminando aqui, tá? Vou descansar um pouco minha voz, que amanhã eu tenho outra live. Estou aqui hoje por quê, minha gente? Porque eu não consegui fazer live domingo passado. Aí eu tentei me organizar essa semana, não consegui. Eu tive que fazer hoje também, porque temos que seguir o cronograma dos capítulos, porque amanhã, no horário normal, amanhã, 4h30 da tarde, quem vai estar comigo aqui é Flavinha. Eu vou antecipar, e quem vai estar comigo amanhã. Flavinha, da Amiga Espírita, vai estar comigo aqui amanhã, com o capítulo 12, né, chamado Interiorização. Então, vai falar muito, né, de meditação, de autoconhecimento. Então, nos encontramos amanhã aqui às 4h30 da tarde, certo? Agradecendo pela companhia de Ana,
Aldenice, Daniele, Cícera, Fabiana e Lidu, que entrou agora. Bem-vindas, as mulheres aí do Instagram. Entraram, obrigado aí pela companhia. Esse assunto é muito bom porque a gente já se reflete como a gente está vivendo, né? Se a gente realmente está fazendo a nossa parte, se realmente a gente está vendo como a gente está pensando, como a gente está diante das coisas, né? Como a gente está agindo diante das coisas, né? Muitas vezes a gente, no correria do dia a dia, a gente não percebe. Mas temos que parar um pouquinho e refletir realmente como estamos vivendo. Se estamos pensando muito bem, se estamos no caminho não tão legal, né? Se estamos cultivando muito pensamento negativo, se estamos reclamando demais, né? Então isso tudo aí faz parte aí dos hábitos, dos maus hábitos. Então temos que procurar colocar bons hábitos no nosso dia a dia, tá? Para que o nosso desencarne seja um pouco mais tranquilo, né? Realmente ter a vontade de mudar, se transformar. Né? E não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Ana falou, com os nossos pensamentos e palavras construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Com certeza, Pastorino. Aldenice, obrigada também pela sua companhia. Vamos fazer a prece final, tá? Minha voz aqui tá indo embora já. Então vamos lá. Vamos estudar, vamos praticar, né? Até para estudar às vezes é difícil, né? Tem a procrastinação aí que atrapalha a gente, né? Mas temos que ter disciplina mesmo, né? Para estudar e praticar. Disciplina para estudar e disciplina para termos vigilância todo dia para praticar, né? Vamos lá. É possível. Quem chegou... Livros Espíritas, bem-vindo. Tô finalizando, vou fazer a prece agora, ainda bem que chegou na hora certa. Se quiser ficar para a prece, fique, tá? Vamos terminar aqui. Vamos lá. Vamos lá, terminando e agradecendo a Jesus por esse banquete divino, nessas palavras aqui, esses aprendizados, esse momento de alegria, momento de aprendizado, momento de reflexão, momento de autoconhecimento de como estamos vivendo nessa encarnação, se estamos realmente fazendo, né, o que nos faz bem, o que estamos pensando, o que estamos falando, o que realmente estamos cultivando todos os dias, se estamos realmente nos esforçando, indo atrás, buscando algo que realmente nos faz bem. Então, que reflitamos e revisemos esses pensamentos da gente, esses hábitos, né? Que às vezes a gente acha que é bom pra gente, mas na verdade estão nos adoecendo. Então temos que rever isso tudo. E graças a Deus, graças ao Senhor, a espiritualidade está sempre conosco, nos ajudando. E o Senhor Jesus também. Então, obrigada por esse momento. Que o Senhor abençoe a cada um presente aqui e a cada pessoa que verá depois. Gratidão, muito obrigada a todos e a Jesus. Que assim seja. Com a voz meio esquisita hoje, consegui terminar o estudo. Desculpem qualquer coisa. Vou botar meu caidinho aqui. Mas faz parte, né, gente? Até amanhã. Às 4h30 estarei aqui, tá? Com horário normal. Certo? E eu acho que no outro domingo eu não vai ter convidado. Né? Quando vai convidado, eu sempre aviso aqui. Certo? Amanhã a Flavinha estará comigo aqui. Beijão. Fique na paz de Jesus, tá? E até amanhã. Bye, bye. Buenas tardes, né? Buenas tardes. Não é de noite ainda, é tarde. Beijo. Tchau, tchau.